Eis que o 5G chega ao Brasil finalmente e Brasília justamente será a primeira cidade a receber o sinal oficialmente. Por isso a gente estabeleceu o nosso sinal, nossa conexão, nosso contato com o Orrisson Lacerda, que é o nosso colunista de tecnologia aqui da Band News FM, para esclarecer as dúvidas de alguns ouvintes. O Orrisson já tem um monte, mas um monte mesmo, de pergunta aqui dos nossos ouvintes com relação ao 5G, mas eu vou pedir para você dar uma pincelada rápida, né, antes de mais nada, para explicar para a gente do que se trata essa nova tecnologia, qual é a diferença do 4G do que a gente tem de internet hoje em dia e qual vai ser a principal aplicação. Bom dia, Orrisson. Obrigada por acordar mais cedo hoje e conversar com a gente nesse horário. Bom dia, Carla. Foi ótimo já para pegar aí o correio deselegante que eu achei sensacional. Não brinca não, que daqui Mas a pouco tem um enfim, para você, viu? vou falar rapidinho então para não dar tempo. Mas enfim, falando de 5G, Carla, bom dia a você, bom dia a Ellen, a Sheila e a todos os Dia. nossos ouvintes. Esse é um dia para a gente comemorar, né? Finalmente a chegada da tecnologia 5G, por enquanto só em Brasília, mas a gente já sabe que vai chegar em seguida em São Paulo, João Pessoa e outras capitais também. Ainda não tem uma data definida, precisa, cravada para essas outras cidades, mas elas vão ser as próximas a receber. E todas as capitais, teoricamente, vão ter esse sinal, essa nova tecnologia disponível até o dia 29 de setembro, né? Claro, depois de algum atraso, houve bastante atraso, aliás, né, para que o 5G chegasse aqui ao Brasil, mas o que talvez mais importa é que agora finalmente ele está aqui, né? E aí, só para dar essa pincelada, Carla, o 5G realmente é uma transformação. Muita gente acha que é apenas o aumento de velocidade, né, nas conexões, mas ele vai muito além disso, porque a tecnologia, além de, claro, oferecer muito mais velocidade na sua conexão, né, em todas as conexões à internet, ele também tem uma capacidade de, primeiro, transportar muito mais dados simultaneamente do que a tecnologia 4G, e também uma palavrinha que eu sempre venho repetindo, que às vezes não é muito lembrada, que é a questão da latência. O que é a latência? É a velocidade de resposta, né, o tempo que leva para você dar um comando no seu smartphone ou no seu computador, esse comando chegar a algum servidor na internet e devolver para você alguma ação, né? Exibir uma página de internet, dar play num vídeo, começar um download. Esse tempo é o que os técnicos chamam de latência. E essa é uma das principais diferenças dessa nova tecnologia, porque essa latência baixíssima que está chegando com o 5G é que vai tornar possível um monte de coisas que hoje ainda estamos vivendo na teoria, como, por exemplo, os famosos carros autônomos, né? Porque a partir daí, sim, você pode ter um carro realmente autônomo, porque essa latência super baixa vai garantir que esse carro tenha um tempo de reação que teoricamente, né, mais baixo do que o reflexo humano. Então, vai fazer com que os carros realmente possam ser mais seguros, os carros autônomos, do que aqueles dirigidos, né, por motoristas, porque eles passam a ter esse tempo de reação tão baixo, né? Isso possibilita também um monte de outras aplicações, né? A maior velocidade de conexão vai dar origem a novos serviços, vai revolucionar, inclusive, essa nossa indústria aqui, Carla, da comunicação. A televisão deve ser uma das áreas que vai servir, vai sentir mais fortemente essa chegada do 5G, porque todos se lembram da época em que era necessário, por exemplo, que o Killing, que estava lá distante de nós, em Londres, precisava de um aparato enorme para poder entrar ao vivo aqui, fazer essa entrada ao vivo que ele fez, usar satélite, usar uma parabólica, tal. Esses tempos já se foram e eles vão ficar definitivamente sepultados com a chegada do 5G, que vai tornar possível você ter o deslocamento das pessoas transmitindo e recebendo vídeo em altíssima definição, sem interrupções, com muito mais qualidade do que a gente tem hoje. Então, na verdade, as portas que se abrem com a chegada do 5G são imensas, porque elas afetam todas as áreas da economia, porque a tecnologia hoje é base de todas elas, né? E qual que é a diferença fundamental entre o que está começando hoje em Brasília e o que a gente tinha até agora? Até agora nós tínhamos o 4G, né, como tecnologia dominante, quer dizer, ainda temos, vai ficar ainda algum tempo, né? E esse 4G ele opera em algumas faixas de frequência específicas. O
que são essas faixas de frequência? Vou imaginar que os céus estão divididos em avenidas e as ondas de rádio, né, as ondas dos celulares, elas trafegam por determinadas avenidas, né? Então, o seu celular tem lá uma avenida na qual ele se conecta para receber a informação, a onda de rádio que chega pela mesma avenida que é emitida pela antena mais próxima, né? O que está acontecendo hoje em Brasília é que o 5G que está sendo oferecido, ele trafega por uma avenida que é a avenida do 3.5 GHz, né? O que isso significa? Significa que essa avenida é a avenida, uma das mais eficientes para transitar dados, a que oferece a possibilidade de nós termos velocidades aí sim chegando na casa de 1 gigabit por segundo ou até indo além disso, né? Lembrando que hoje o 4G, normalmente, né, nas áreas em que ele vai muito bem, né, em que ele tem muito desempenho, ele dificilmente chega acima de 100 megabits. Então, a gente está falando de cara de uma velocidade 10 vezes maior de download e de upload, além dessa questão do tempo da latência, né? Só que para a gente poder liberar essa avenida do 3.5G, é isso que causou o último atraso nessa implantação do 5G no Brasil, porque essa avenida do 3.5 GHz, ela era ocupada pela televisão que é distribuída para as parabólicas. A gente teve uma coisa parecida quando chegou a TV digital aqui no Brasil, né? A TV digital chegou e a TV antiga, a TV analógica, usava uma dessas avenidas, que era a avenida dos 700 MHz, que hoje é usada pelo 4G. E aí, como a gente teve lá atrás também um atraso aqui no Brasil para substituir a TV analógica pela TV digital, isso também causou atrasos na chegada do 4G lá na época, né, quando o 4G estava sendo implantado. Dessa vez o que aconteceu, esse último atraso, é porque essa faixa de frequência, o 3.5 GHz, ela era ocupada, ainda é ocupada em vários lugares do país, pela TV que é distribuída para as parabólicas, e aí eles tiveram que fazer um trabalho de limpeza, né? Eles estão chamando de limpeza dessa avenida para que o 5G pudesse chegar até nós. O Orson, nessa linha aí vem a pergunta de vários ouvintes, o Fábio, a Anitta, o Maurício, todos querem saber o seguinte, como é que vai ser tecnicamente essa implantação e os custos? Porque eles estão dizendo, as operadoras estão dizendo que não vai ser mais caro para a gente, mas é muito mais caro tecnicamente o custo da prestação desse serviço para as operadoras? Sem dúvida nenhuma, o custo para as operadoras sobe, Sheila. Primeiro porque elas tiveram que pagar alguns bilhões de reais pela concessão do uso da tecnologia, né? A Anatel fez um leilão recentemente, né? E inclusive foi esse leilão que atrasou muito, né? Para distribuir essas frequências entre as operadoras. Então já houve aí esse investimento por parte delas. Um outro custo que aumenta também por parte delas é que é a necessidade de uma substituição de equipamentos, né? A antena e o transmissor, enfim, todos os equipamentos necessários para espalhar o sinal 5G pelos ares aí, esses equipamentos são diferentes dos equipamentos 4G que já estão instalados, né? E já estão sendo pagos por todos nós assinantes das operadoras. E um último custo é que a tecnologia 5G, ela demanda mais antenas sendo instaladas do que a tecnologia 4G. Então, as operadoras, para garantir a cobertura numa cidade como Brasília, por exemplo, que está começando a ser servida por esse serviço hoje, né, elas vão ter que instalar mais antenas proporcionalmente do que elas precisavam instalar anteriormente para garantir a mesma cobertura 4G. Tem um detalhe técnico que explica isso, quer dizer, são vários detalhes técnicos, mas o principal detalhe técnico é justamente o que tem a ver com essa faixa de frequência, essas avenidas aí que eu citei como analogia, né? As ondas, elas se propagam de um jeito diferente, dependendo de cada avenida. E aí, nessa avenida do 3.5G, 3.5 GHz, melhor dizendo, né, ela demanda necessariamente mais antenas para que a cobertura seja estável e seja mais consistente. Agora, Orson, muitas perguntas aqui de ouvintes sobre esse 5G, o símbolo do 5G que aparece já em alguns celulares ou operadoras que já comercializam assim, falando do 5G. É diferente desse 5G? Muda? Muda bastante, Sheila. Só
eu esqueci de falar da ponta do consumidor na outra pergunta, né? Uhum. As operadoras disseram que não vão realmente cobrar, pelo menos por enquanto, né, diferenças nas tarifas, né? Tem até um compromisso das principais operadoras, salvo engano, apenas a Claro não assumiu esse compromisso, mas as outras operadoras, as outras grandes operadoras anunciaram que não haveria reajuste nas tarifas, mas a gente precisa esperar para saber como o mercado realmente vai se acomodar, né? Porque, de novo, os custos são maiores e as empresas vão ter que, de alguma maneira, dar conta desses custos, né? Então, é possível que a gente veja surgirem, por exemplo, planos diferentes que ofereçam coisas diferentes para justamente acomodar esse investimento que existe, sim, na adoção dessa nova tecnologia. Se a gente pegar outros exemplos de outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, não houve por parte da maioria das grandes operadoras, não houve realmente reajuste, não houve aumento, né, de cobrança nos planos de conexão de internet móvel a partir da adoção do 5G. Mas são realidades bastante diferentes. Vamos ver o que acontece aqui no Brasil. Tem ouvinte E aí, falando do... Diga, Morrison, desculpa. Não, eu só ia falar do 5G que já apareceu, né, há algum tempo na tela de algumas pessoas que moram, especialmente em capitais, né? Esse 5G que já apareceu, ele é um 5G, sim, ele é considerado uma tecnologia 5G, mas ele não é o que se chama de 5G puro, né? Ele não é o 5G standalone, não, o 5G puro. Na verdade, esse 5G que já aparece na tela de alguns celulares de pessoas que moram nas capitais, ele é a junção de várias frequências que hoje atendem o 4G. Então, eles criaram uma tecnologia chamada DSS, que faz como se fosse uma junção dessas várias frequências que hoje atendem o 4G, e a partir dessa junção você consegue velocidades um pouco superiores, mas essas velocidades normalmente não superam aí a casa dos 300, 400 megabits por segundo, ou seja, ainda assim a gente está falando de menos da metade do que a gente deve ter de velocidade disponível a partir da chegada do 5G puro e com latência ainda alta, né? Com o 5G DSS, ainda tem uma latência alta, que é uma das principais diferenças da nova tecnologia que está chegando. Viu, Milton, respondendo aqui ao nosso ouvinte de São Caetano, que disse que já estava usando desde o fim de maio, ótima qualidade, mas vai melhorar ainda mais. Ô, Morrison, agora uma pergunta aqui bem comum aos nossos ouvintes, Paulo, a Elisa. Eles estão perguntando, esse 5G que está chegando agora é aquele da China, é de outro país, né? Porque existe uma disputa global a respeito da centralização aí do desenvolvimento dessa tecnologia 5G, né? Qual é a que está chegando no Brasil? Pois é, na verdade, cara, essa disputa que envolveu muitas empresas chinesas, né? Os nossos ouvintes talvez se lembrem do nome, né? A Huawei, né? Foi uma empresa que esteve no centro dessa discussão, ainda está, né, no centro dessas discussões, né? Na verdade, o que acontece é assim, qual era a grande discussão, especialmente do governo dos Estados Unidos e também de alguns governos da Europa em torno disso, do 5G, que era chinês, não era chinês, com relação aos equipamentos de infraestrutura, os equipamentos que as operadoras usam para levar o 5G, para implantar o 5G. Então, a Huawei é uma das maiores fornecedoras dessa tecnologia, desses equipamentos que tornam o 5G possível. Mas ela não é a única, né? Tem também a Ericsson, a própria Nokia, que também são empresas, aí nesse caso não chinesas, que são grandes fornecedoras de equipamentos. Então, o que havia e o que existe é um temor por parte dos governos ocidentais de que a Huawei e outras empresas chinesas que operam nesse segmento de 5G, de infraestrutura 5G, que elas, de alguma maneira, compartilhem os dados dos usuários, né? E quando compartilham os dados dos usuários, também podem compartilhar os dados do governo, né? Daquele país, compartilhem esses dados secretamente com a China. Porque uma das características, uma das diferenças do 5G é que a camada de software, ou seja, o que tem de programação, o que tem de programa vamos chamar de computador assim, mas de software embutido no 5G é muito maior do que você tinha na tecnologia 4G. O 5G depende muito mais de software do que o 4G dependia. E aí, toda vez que isso acontece, fica muito mais difícil você entender qual é o fluxo das informações, dos dados que estão trafegando ali. E aí, portanto, há essa desconfiança dos governos ocidentais, especialmente do governo norte-americano,
com a participação dessas empresas chinesas. No Brasil, a Huawei não foi vetada, então a Huawei é e já foi e continua a ser uma das grandes fornecedoras de equipamentos de infraestrutura de celular aqui no Brasil, e não é diferente agora na chegada do 5G. Mas não se trata de um 5G chinês, não é isso, a tecnologia é a mesma. A diferença é só mesmo quem está provendo, quem está trazendo esses equipamentos de infraestrutura, né? Não são os celulares, mas são os equipamentos que são usados nas antenas, nos sistemas das operadoras, quem está fornecendo esses equipamentos. Então, nesses governos ocidentais aí existe uma enorme desconfiança com relação ao Huawei, e muitos deles baniram, inclusive, a participação da empresa na construção das suas redes 5G. Na Inglaterra, por exemplo, a Huawei foi proibida de fornecer equipamentos do core, das áreas mais vitais dessa infraestrutura 5G, mas ela pode fornecer equipamentos de coisas que não são tão vitais, que não estão tão no centro dessa infraestrutura. No Brasil, a gente não adotou nenhuma restrição à participação dessas empresas, apesar do governo norte-americano ter pressionado o governo brasileiro e a Anatel para que fosse estabelecida algum tipo de barreira, mas aqui no Brasil nós não tivemos nenhuma adoção, por enquanto, de nenhuma restrição à participação dessas empresas chinesas. O Harrison, puxando para exemplos bem da vida real mesmo, para a gente conseguir enxergar, né, quase tocar o que é a chegada do 5G, o que pode ser tão revolucionário na tal da internet das coisas, nas relações de consumo, uso mais amplo de drones, carros autônomos, na telemedicina, cirurgias feitas à distância, educação à distância também. Traz para a gente esses exemplos bem de vida real. Olha, Sheila, assim, nesse primeiro momento de adoção, né, nos primeiros dias de adoção que a gente está começando a experimentar hoje em Brasília, daqui a pouco nas outras capitais, o que vai ficar mais claro para todos nós é realmente a diferença de velocidade. Então, quando você for tentar assistir um filme, por exemplo, em 4K, no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu computador, se ele estiver conectado a uma rede 5G, você vai, se a cobertura estiver, se você estiver numa área de cobertura regular, né, você vai perceber que isso vai ser uma operação instantânea, você não vai nem perceber, por exemplo, se você for fazer o download desse filme, que normalmente é um arquivo grande, hoje você vai ter que esperar um tempinho para que esse download seja feito. Se você tiver numa rede 5G com essa velocidade, com a estabilidade de cobertura, você provavelmente não vai nem perceber esse download sendo feito, ele vai acontecer em alguns segundos. O que hoje você levaria 10, 15 minutos para fazer um download, você vai levar 2 segundos, 1 segundo para que esse download aconteça. Então isso já vai começar a ter um impacto na vida de muita gente que acaba dependendo desse tipo de download, né? Você precisa fazer o download, o exemplo de um filme, mas se você for usar mais profissionalmente, por exemplo, for fazer um download de um arquivo pesado do seu trabalho, né, um desenho técnico, alguma coisa desse tipo, você já vai notar uma diferença absurda de velocidade nessa operação. Mas outras coisas que vão começar a aparecer, e aí eu acho que essas coisas vão começar a aparecer relativamente rápido, é um uso cada vez maior de realidade aumentada, por exemplo, nos smartphones. E isso pode ter um impacto muito interessante, por exemplo, em coisas que talvez não sejam tão óbvias hoje, mas, por exemplo, quando você tem um equipamento na sua casa, uma geladeira, alguma coisa que dá defeito, você vai poder usar o seu smartphone. Isso já existe hoje, mas não funciona assim tão bem. Com 5G deve funcionar muito bem. Você vai poder usar o seu smartphone e, a partir de uma aplicação de realidade aumentada, o técnico do outro lado vai poder interagir com o seu aparelho, tendo um diagnóstico muito mais preciso daquele problema que você está enfrentando na sua casa e conseguindo provavelmente resolver a maior parte dos problemas, né? Claro que alguns, se tiver que trocar peça, não vai acontecer, mas enfim, provavelmente conseguindo resolver a maior parte dos seus problemas de forma remota. Isso hoje já existem aplicações assim de realidade aumentada, mas elas não são assim tão eficientes porque elas carecem de um pouco mais de velocidade. Outra coisa que a gente deve começar a ver aumentar
é a tal da chegada do metaverso, né? Porque o metaverso é justamente te colocar dentro de um ambiente virtual em que você tem a projeção de avatares, enfim, todos nós já estamos vendo aí algumas aplicações surgir do metaverso, né? A partir da chegada do 5G, dessas velocidades tão altas, fica mais fácil você imaginar aplicações robustas, né? Em que você tem que criar ambientes virtuais, em que você vai ter que interagir digitalmente com objetos e com outras pessoas, e tudo isso depende de muita velocidade e também capacidade de processamento, claro, né, do seu aparelho, mas o 5G abre as portas para que o metaverso realmente se expanda, né, que é uma coisa que ainda está começando, é muito incipiente, vai levar muitos anos ainda para se tornar alguma coisa relevante, não dá para saber nesse momento se ele vai ser adotado por muita gente ou não, mas a tecnologia do 5G certamente é um passo importante nisso. Uma última coisa que deve também aumentar, quer dizer, esses são só alguns exemplos, mas automação residencial. A gente sempre falou disso durante muitos anos, mas no Brasil a verdade é que as casas têm um índice muito baixo de automação residencial, principalmente porque é muito caro, né? Os equipamentos são muito caros. E é muito complicado, a verdade é essa, é muito complicado ainda para o usuário comum conectar seus diferentes aparelhos que ele tem na casa dele, né, à internet. Com a chegada do 5G, a expectativa é que, primeiro, esses custos de conexão caiam, então, portanto, seja mais fácil você conectar os seus diferentes aparelhos à internet, você conectar todos eles à internet, e a partir daí você pode controlá-los remotamente de uma maneira bem mais fácil, bem mais tranquila, né? Não vai ser só mais a câmera de segurança, que muita gente já se acostumou, né, a acessar a sua câmera de segurança e ver as imagens da sua casa na nuvem de qualquer lugar do planeta, mas isso vai se expandir para todos os outros aparelhos que você tem na sua casa, desde a geladeira, a máquina de lavar, enfim, você vai poder, teoricamente, interagir com eles muito mais facilmente quando eles estiverem conectados à internet. O 5G vai tornar isso mais fácil. Ligar o ar-condicionado de fora de casa, né, para chegar com tudo fresquinho. Aí tem ouvinte perguntando, vou ter que mudar de aparelho, vou ter que comprar... Vai, se o seu aparelho, né, não tá naquela lista da Anatel. Aliás, o Orrisson, a gente postou aqui os 67 aparelhos que têm essa possibilidade de conexão nas nossas redes sociais, também no site da Band News FM, é só entrar para você ter acesso a essa listinha